Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, jovens. Graças a Deus que nós nos reunimos aqui para buscar fire, né? Para buscar o poder de Deus, o fogo de Deus na nossa vida. Graças a Deus por isso. E sem mais delongas, eu peço a você para abrir a sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Louva a Deus pela vida do nosso líder, o Isaac. Isaac, nosso amigo, é uma fonte de inspiração para muitos jovens da sua geração. Também louva a Deus pela vida da minha esposa que está ali, né, me acompanhando. Meus jovens ali de Cirilândia, Deus abençoe em nome de Jesus. Quero, nesse momento, pedir a você que preste bem atenção na palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Quero ler alguns versículos com vocês. Mas como eu sei que vocês gostam de Bíblia, vocês gostam de palavra, então vocês não vão estranhar eu ler um pouco mais aqui. Então quero ler uns 11 versículos, ou uns 13 aqui, junto com vocês, ok? Eu quero que vocês, se puderem, manter a sua Bíblia aberta nesse texto, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento naquilo que Ele quer falar com você nessa noite. Diz assim o texto da palavra de Deus: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos, feitos participantes, sois então bastardos e não os filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Eu vou organizar meu iPapel, né, aqui, minhas anotações, porque eu quero transmitir aquilo que Deus transmitiu ao meu coração. Meus queridos, essa carta aos Hebreus é uma carta muito genuína. Ela vem entrelaçar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Como centro de toda a Bíblia é Jesus, como centro de todo texto sagrado é Jesus, esta carta vem trazer para nós o entendimento da superioridade de Cristo sobre o Antigo Testamento. Os sacrifícios vazios, os sacrifícios que Deus chegou a dizer, segundo o profeta Isaías, pela boca do profeta Isaías, que Deus estava cansado dos holocaustos, Deus estava cansado dos sacrifícios.
E um dia o salmista Davi compreendeu isso muito antes, dizendo que Deus não aceita sacrifício, senão Deus o daria. Mas um coração quebrantado e contrito, este Deus não despreza. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, para trazer ao seu coração nessa noite, é que nós precisamos ser perseverantes em meio às provações. Nós estamos vivendo em épocas difíceis, épocas que nós sofremos ataques de todos os lados, mas ao descortinar esse texto, eu pude compreender que a sua vida espiritual é comparada a uma competição olímpica, a uma competição de Jogos Olímpicos. É justamente o que o autor aqui quer trazer à mente das pessoas, dos leitores da sua carta. Que eles imaginassem alguém que saía da cidade de Maratona, ia correndo até Atenas, a 42 quilômetros e 195 metros, levaram uma notícia de vitória, e chegando lá, ele cumprisse o seu objetivo. A vida cristã, jovem, não é fácil. A vida cristã é uma vida de muitos embates, muitas dificuldades. Eu, por exemplo, sou o pastor mais jovem do campo, talvez até hoje consagrado, mais jovem. Mas eu sei o que é passar um pouco dessa trajetória, porque nós estamos diante de uma corrida, diante de uma competição, não contra nós mesmos, ou não contra uns contra os outros, mas uma competição em que nós precisamos chegar lá, nós precisamos alcançar. Paulo falou aos Coríntios que no estádio todos correm, mas só um que leva o prêmio, só um que vence. Mas nós, ele continua dizendo, precisamos correr de modo que nós alcancemos. Você precisa chegar lá. Você não pode parar no meio da jornada. Você não pode parar no meio da caminhada. Deus quer te premiar. Deus quer te coroar. Deus quer te fazer cada vez mais vencedor, porque Paulo falou que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós já somos, nós não seremos vencedores, nós já somos vencedores por aquele que nos amou, porque a carreira que nos está proposta, nós já estamos correndo ela com a garantia e a certeza de que nós já somos campeões, do que nós já somos vitoriosos. Tem gente vitoriosa aqui nessa noite? Tem jovens vitoriosos aqui nesta noite? E quando alguém vai entrar nessa corrida, esse alguém precisa se preparar. Esse alguém não pode lutar essa batalha sem uma preparação. E não pode correr sem antes preparar. Eu peço um fundo, eu gosto disso, tá? Capricha aí para nós. Então nós precisamos nos preparar, porque Deus colocou diante de nós uma carreira. E Deus exige, jovem, que você corra esta corrida, esta competição com perseverança. Deus deseja que você busque com toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Logo dá para perceber que não há lugar para preguiçosos no reino dos céus, porque o reino dos céus é tomado pela força. Deus sabe, jovem, que você é forte. É mentira do mundo quando diz que o jovem é fraco. É mentira dos religiosos quando dizem que os jovens são fracos e pecadores. É mentira, porque o próprio ancião João diz que você é jovem forte. Eu estou sentindo o clima mudar. À medida que a palavra ela vai sendo falada, a atmosfera vai sendo criada, uma atmosfera de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E essa atmosfera eu já sinto ela aqui nessa noite. Você veio aqui para ser fortalecido. Você veio aqui, jovem, para ser revigorado para o novo tempo. E Deus vai trazer essa força para você nessa noite. Deus está falando com você, você precisa chegar lá.
Mas antes de dar a partida do start, é necessário olhar para 3 direções. Repita: olhar para 3 direções. O escritor diz no versículo 1: portanto, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Deus está nos chamando a atenção para as testemunhas do capítulo 11 da galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz que muitos deles não alcançaram a promessa, mas eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Então as testemunhas são exemplos de pessoas que não desistiram, de jovens que foram ameaçados, jogados na cova, jogados na fornalha, mas não negaram o seu Deus. Por isso que a Bíblia diz que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. É como se o autor estivesse levando nós para um lugar, um estádio, e lá nesse estádio estivesse nas galerias, Isaac, estivesse nos locais assistindo, nos teatros, José, é como se estivesse Daniel, é como se estivesse Jeremias, aquele que dizia: eu sou uma criança, eu não sei falar, e Deus disse: não digas você é uma criança, porque você pode ser uma criança, mas se a minha palavra estiver na tua boca, você é autoridade na terra. É como se lá estivesse, e você estivesse pronto para competir. Navegue comigo nisto. Comece a olhar a nuvem de testemunhas. Comece a olhar os exemplos de pessoas aqui. O versículo diz que foram cerradas, tentadas, mortos ao fio da espada. Pessoas que não tinham roupas dignas para vestir, desamparadas, maltratadas. Quantos profetas cerrados ao meio? Quantos deram a sua vida? E a Bíblia diz que eram pessoas tão puras, que o versículo 38 diz que eram pessoas que o mundo não era digno delas. O mundo não era digno de tais pessoas. E elas passaram por tudo isso e não negaram a sua fé. Não disseram que iam desistir de Jesus. Não disseram que ia desistir do chamado. Não disseram que iam parar a respeito da responsabilidade que Deus entregou na mão deles. Mas eles servem de inspiração para nós. Foi por isso que Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Já pensou? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você não é o primeiro que está sendo perseguido. Você não é o primeiro que o mundo quer parar. Você não é o primeiro que o mundo quer que cale. Você não é o primeiro que o mundo traiu. Você não é o primeiro que o mundo despreza. Por isso que Jesus está dizendo: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Deus está dizendo: você precisa dessa inspiração. Porque quando você olhar para eles, você vai dizer: eu quero chegar lá aonde eles chegaram. Eu preciso vencer esta maratona. Oh, aleluia! Se Daniel venceu, eu também posso vencer. Se José resistiu à carne, à tentação, à mulher de Potifar, eu também posso vencer. Porque eu estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu tenho que olhar para as testemunhas. Preste atenção nisto.
Até vou olhar minha hora aqui para não extrapolar, não ficar amassando barro nesse negócio aqui no início, né? Olhe para as testemunhas, mas depois você precisa olhar para você. Você está prestes a dar o início. Você está prestes a correr. Agora você precisa olhar para você. Então o texto diz: deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você quer chegar lá? Olha a sua volta. Vê se o seu cadastro não está desamarrado. Vê se não tem um peso a mais em você. Vê se você não está carregando fardos que Deus já tirou das suas costas. Vê se você não está carregando pesos que a sua consciência não quer sarar. Você não quer curar a sua consciência. Você já se livrou do embaraço. Deus já tirou pessoas da sua vida que estão atrapalhando você caminhar. Mas você fica refletindo estas coisas, você fica pensando nestas coisas, e quando você pensa que agora vai dar certo, aí a sua mente começa a te perturbar. Mas Deus está dizendo para você, deixando as coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aleluia! Tire todo o embaraço. Ajeite. Cuide de você. Se inspire em homens de Deus. Mas não se esqueça que você também é um homem e uma mulher de Deus. E você precisa chegar lá sem nenhum problema. Você não pode ser pego nos testes que vão saber se existe toxina no seu corpo. Você precisa chegar lá com pureza. Você precisa chegar lá competindo à altura, porque você é capaz. Você não precisa de atalhos, você não precisa de jeitos. A promessa Deus já te fez, o prêmio já está garantido. Se livre de tudo aquilo que quer impedir você de chegar lá. Recebe essa palavra nesta noite. Quem recebe esta palavra nesta noite? Quem recebe esta palavra, alabaxou de calabaia. Tem muitos embaraços que querem nos atrapalhar, mas você não tem que olhar só apenas para isso. Você precisa também olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Te pergunto, você quer vencer a corrida? Sim ou não? Você quer vencer a corrida? Quer vencer a maratona? Sim ou não? Quem é a sua fonte de inspiração? Em quem está o seu olhar? A gente às vezes pega alguém, projeta em alguém. A gente tem que entender que as testemunhas, estamos rodeados, elas estão lá para nós nos inspirarmos nelas. Precisamos ajeitar a nossa condição, mas nós não podemos esquecer do autor e consumador da nossa fé, do autor e precursor da nossa fé. Abraão é inspiração, mas Jesus é antes de Abraão. Os homens podem te inspirar, mas ninguém pode te inspirar mais do que Jesus. Ninguém pode ser motivação acima de Jesus na sua vida. Jesus é a motivação maior para você estar aqui nesta noite. Você não está aqui por causa de mim, ou do seu líder, ou de outra pessoa. Você tem que estar aqui por causa de Jesus. Porque talvez alguém vai estar do seu lado, e a sua fonte inspiradora, você vai começar a olhar que ela também tem defeitos. Davi tinha defeitos, Abraão tinha defeitos, Moisés tinha defeitos, mas existe um que está lá dizendo para você: vem, olha para mim, não olha para os cochichos, não olha para as fofocas, não olha para os mexericos, olha para mim, olha para mim, olha para mim, e você vai chegar lá. Quantos creem nessa palavra? A palavra nos mostra que nós precisamos olhar para Ele, porque Ele, pelo júbilo, pela alegria, pelo gozo que estava proposto, o texto fala que Ele suportou a cruz.
desprezou a afronta e se assentou à direita de Deus. Quando você olha para ele, você percebe um Cristo sofredor, um Cristo que não pensou em nenhum momento em desistir, nenhum momento em parar. Traído, abandonado, e mesmo assim, jovem, ele não desistiu. Ele é a sua inspiração. Ele é a sua fonte de força para a vida, para a caminhada cristã. Porque às vezes vai te restar só Ele. Ninguém vai estar do seu lado. Nem os seus pais vão estar do seu lado. Nem os seus amigos vão estar do seu lado. Mas Ele prometeu que estaria do seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Ele te garantiu que não iria te deixar. Como que o senhor pode ter toda a certeza disso, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus. Ele pôde ter enfrentado o Calvário. Ele pôde ter enfrentado a morte. A morte não conseguiu detê-lo. Mas Ele não ficou na sepultura. Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E agora está vivo à direita de Deus Pai. E dizendo para o Pai: Ele é vencedor. Eu conquistei a vitória para Ele. Pai, não desista daquele jovem, Pai. Não desista dele, Pai. Ele custou caro para mim, Pai. Eu preciso vê-lo chegar até o fim dessa jornada. Aleluia. Como eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Por isso que o mundo não te entende. Por isso que os fariseus não te compreendem, não te aceitam. Porque eles não têm o alvo como Cristo. Eles tinham um alvo como Abraão. Nosso pai, Abraão. Moisés nos deu maná. És tu maior do que Moisés? Eles conseguem colocar nos homens, mas não conseguem colocar em Deus. Você está firmado sobre Cristo. Cristo está vivo à direita do Pai. Ele é o teu advogado que vive e intercede por ti. E o versículo 3 diz que nós precisamos considerar que Ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, não desfalecendo em vossos ânimos. Sabe o que é isso? O versículo 3 está falando para nós. Você não sofreu ainda mais do que Jesus sofreu. Os obstáculos que tinha para ele pular na sua maratona espiritual eram muito maiores do que os seus. Ele sofreu as contradições. Ele veio numa terra que já tinha religião. Ele veio numa terra, no meio de um povo de coração duro, com conceitos formados, mas cheios de pecados, que não conseguiam, por causa da sua santidade, pseudo-santidade, não conseguiam aceitá-lo, não conseguiam reconhecê-lo, e eles não sabiam que ele estava carregando os seus pecados. E ele está dizendo para você: você quer parar? Eu suportei acusações, você quer parar? Eu suportei afrontas, você quer desistir? Deus está dizendo para você: lembra-se dele, considera que Jesus sofreu, e você não é melhor do que ele. Então suporte, suporte, suporte. Deus está te dando a palavra de ânimo. Deus está falando com pessoas que estão me assistindo aqui, pessoas que querem desistir. E Deus está falando para você: não desista, não desista, porque Jesus suportou e você precisa também suportar. O versículo 4 diz: você ainda não resistiu, lutando contra o pecado até o sangue. É como se tivesse
lutadores em um ringue. É isso mesmo, é isso mesmo. É a exegese do texto. É como se tivesse 2 lutadores no ringue, e Deus estivesse dizendo para você: você ainda não derramou sangue, você ainda não levou um socão no nariz para descer o melado. Está falando em parar? Você não foi jogado na cova? Está falando em parar? Que geração é esta? Que se não tem um cargo, já não quer mais ir na igreja. E não pensa você que geração de jovem, não. Sou pastor de ancião também. Que geração é esta? Que desiste. Vocês sabem disso. Vocês são guerreiros. Vocês estão aqui no meio de uma crise. Mas muita gente se apoiou nisso para distanciar de Deus. Se apoiou nisso para não ir na igreja. E se Deus pedisse a nossa vida? E se Deus quisesse que no meio deste ringue nós fôssemos esbofeteados, ensanguentados? E Deus não pediu isso de você. Deus só está pedindo para você: caminha mais um pouco, caminha mais um pouco, corre, não desista, olha para Ele. Ele é a sua fonte de inspiração. Você quer um motivo para não desistir? Você quer um motivo para não desistir? O tempo meu está correndo, né? E eu não posso desistir. Você quer um motivo? Os versículos seguintes falam: você já esqueceu da exortação que argumenta convosco como filhos? Aí ele cita Provérbios, né? Provérbios 3, 11, 12. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por ele for repreendido. Não desmaie. Não, aí, está aí. Não enojes da sua repreensão. Não desdenhe. Quando a luta tiver, não desdenhe, não despreze. Sabe o que Deus está falando para você? Só vai chegar lá quem for maduro. Jovens, Deus exige desta geração, e eu faço parte dela, mais maturidade. Você ouviu já pregadores famosos vir aqui? Eu já ouvi eles aí embaixo falando da gerações Nutella, geração não sei o que, não é? Geração mimimi. Nós precisamos para enfrentar. Tiago fala isso nas cartas sobre a maturidade cristã. Nós precisamos enfrentar com maturidade. A Bíblia nos diz que nós precisamos ser meninos na malícia. Na malícia você pode ser uma criança inocente, mas você precisa ser um adulto no entendimento. Deus quer te amadurecer. E Ele só vai te amadurecer por meio da disciplina, das correções, por meio das lutas, por meio dos embates, dos desafios. Mas você escolhe em que caminho que você vai continuar, em que caminho você vai enveredar. Porque no versículo de número 6 diz para nós: porque o Senhor corrige aquele que Ele ama, e Ele açoita qualquer que recebe como filho. E o outro versículo diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Sabe o que é isso? Se você vai aceitar o tratamento, é sinônimo que você tem relacionamento. Só aceita tratamento de caráter quem tem relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus, ele pula fora, ele vaza fora, ele sai fora. Eu falei esses dias para pegar descendo, teve um povo que falei assim: quem não quiser servir a Deus vai ter que pegar descendo. Teve gente que achou ruim, mas tem que pegar descendo. Porque se você quer entrar nesse time, você tem que aceitar o seu treinador te preparar fisicamente. Você tem que aceitar o seu treinador fortalecer a sua musculatura espiritual. Mas tem muitos que não querem. E a Bíblia diz aqui, olha o que diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A rejeição da disciplina é sinônimo de separação. É sinônimo de que não existe um relacionamento de pai para filho.
Olha onde o escritor está nos direcionando. Olha onde ele está nos empurrando. Olha onde o texto está, Isaac, nos levando a compreender que as aflições, que as lutas desta caminhada, dessa jornada, jovem, elas servem para te amadurecer. Enquanto você não amadurecer, você não pode tomar posse do prêmio que Deus preparou para a sua vida. Porque senão você joga tudo para o ar. Senão você esbanja, você gasta, você torra. Então deixa Deus tratar você. Não desmaie quando Ele usar o seu líder para provar o seu caráter. Porque às vezes Deus vai cobrar de você coisas que não cobra dos outros. Mas Deus está cobrando de você, é porque Ele está tratando o seu caráter. Deus está forjando em você, porque você é um campeão. E quanto mais a vitória, maior a vitória. Quanto maior o lugar, maior o desgaste. Quanto maior os recordes que você precisa quebrar, mais Deus vai investir em você, vai cobrar de você. Você está entendendo o que Deus está falando? Quantos estão entendendo aqui? Eu estou terminando, meu horário está vencendo. Deixa eu só encerrar, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença de Deus. A partir de hoje você vai dizer: Deus, pode me treinar. Pode me treinar, que eu não vou ser mais um nessa corrida. Minha história não vai ser narrada como um final de fracasso. Minha história não vai ser narrada como alguém que nadou e morreu aonde? Na praia. Não. Você vai subir. Oh Jesus, que palavra. Você vai subir no pódio. Não estou pregando humanismo aqui não. Eu estou falando no lugar onde Deus vai te premiar. Porque a Bíblia diz que existe um prêmio. E aqui está nos falando, irmãos, que existe um propósito em todo treinamento. Que propósito é este? Versículo 10, para sermos participantes na sua santidade. Olha o versículo 10, porque aqueles na verdade eram corrigidos pelos seus pais, como seus pais queriam, mas Deus, quando nos corrige, faz com que nós nos pareçamos com Ele. Deus é o maior campeão, Cristo é o maior campeão, o maior vencedor. E quando Ele treina você, Ele permite a luta, a prova, e você ora mais, você jejuma mais, você humilha, e isso te faz parecido com Ele, isso te faz chegar mais perto dEle, se você for filho. Porque quem não é filho, quando é provado, ele distancia. Filho, quem não é filho, quando ele é confrontado, ele afasta, ele esconde. Agora o filho, ele pode até dar uma escondidinha igual Adão escondeu, mas ele não vai para muito longe. Ele não vai para muito longe. Ele pode até esconder atrás de uma árvore, mas ele sabe que Deus vai encontrar ele lá. O filho pode até vacilar um pouco, mas ele não deixa a vista do seu pai. Ele sabe que o seu pai vai o encontrar. E Deus está dizendo para você: eu te encontro, mas não saia, não vá para longe, não saia da minha vista, que eu te pego de novo. Aleluia. Outro propósito para recebermos justiça e paz, versículo de número 11. A correção não parece ser de gozo, senão de tristeza. Imagina só, você tendo que exercitar, você tem que preparar fisicamente, espiritualmente. Vai trazer tristeza. Deus tem que nos entristecer, irmãos. Deus tem que nos abater. Deus tem que fazer a gente às vezes até perder tudo, para depois aprender a dar valor. Deus tem que tirar de nós aquilo que às vezes nos acomoda. Tem pessoas acomodadas no namoro, tem pessoas acomodadas em muitas coisas. E às vezes você perde, está dizendo: mas Deus, por que eu perdi essa pessoa? Igual quando Isaías perdeu o rei Uzias.
Por que eu estou perdendo isso, aquilo? Está trazendo tristeza, mas Deus tira de você, porque Ele quer manifestar o seu poder na sua vida. Você precisa de entristecer para buscar aperfeiçoamento. E para encerrar, versículo 12 e o 13, e é onde eu quero chegar para encerrar. Vou até fechar, mas deixa eu ler primeiro, né? Senão eu fico sem a leitura. Depois que você chegar lá, o versículo de número 12 diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13: e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Lembra? Você estava rodeado por uma tão grande nuvem de testemunha? Lembra? Que você olhou lá nas arquibancadas, estava lá as testemunhas, aqueles a qual você inspirou. Você olhou para você, depois você olhou só para Cristo. Depois que você chegar lá, você servirá de testemunho, para que o que está manquejando não manqueje mais, para que o que está quase morrendo não morra, mas seja sarado, porque você será testemunha, você será fonte de inspiração. Alguém vai olhar para você e vai dizer: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Quando eu me tornar alguém, eu vou ser igual a você. Ou seja, eu quero chegar aonde você chegou. Eu quero alcançar o que você alcançou. Não com inveja, mas com inspiração. Você será testemunho para muita gente. Talvez os anos se passarão, se assim o Senhor não voltar. Talvez os anos se findarão. A sua história vai ficar narrada para muitos. E alguém que estava quase caindo vai olhar e vai dizer: não, mas esse jovem resistiu. Esse jovem venceu, essa jovem venceu. Esse homem venceu. Eu também posso chegar lá. Eu também posso ajudar alguém. É como naquela Olimpíada que vocês lembram, que aquele homem caiu, ficou lá no chão, e chegou o segundo colocado, pegou ele, andou do lado dele. Vocês lembram disso? Andou do lado dele, levou. É mais ou menos aquilo. Deus está dizendo para você: você vai ser fonte de inspiração para a vida de alguém. Deus está dizendo para você: diga ao fraco, seja forte. Nós só seremos revigorados se nós revigorarmos uns aos outros. Nós só seremos revigorados se nós pegarmos na mão daquele que está quase morrendo e dizer para ele: eu não tenho vergonha de andar com você. Eu não estou nem aí se os outros vão me acusar, se eu vou me sujar de sangue, mas eu te levo aonde tem um lugar seguro. Eu te levo aonde tem azeite para curar a tua ferida. Eu te levo aonde tem vinho para tratar a sua vida. Eu te levo, sabe por quê? Porque eu passei por isso também. Eu passei por isso também. Eu preciso orar com você. Isaac, você me permite orar? Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não sei se alguém entrou aqui fraco. Talvez você não tenha achado quem te ajuda. Talvez você não tenha achado pessoas para te compreender. Compreender não é aceitar, não é? Mas compreender é dizer: eu te ajudo. Eu estou aqui. Eu passei por tudo isso. No começo talvez ninguém acreditava na sua história. Quando eu vinha para a sede, eu era um dos líderes. Também no campo, eu tive essa oportunidade. Eu vinha de bicicleta. Isaac. A Mary lembra, né? Mais ou menos. A Mary. Mas a irmã dela lembra. Nós trabalhamos junto, né? A Sandra. E eu vinha de bicicleta. Eu tinha um chamado que queimava no meu coração. Eu lembro que minhas Bíblias, elas eram marcadas de garupa. Ficava uma marca daqui, uma marca daqui. E muitos olhavam e diziam: é fogo de palha,
preguiçoso. Aí Deus me deu uma formação acadêmica, me deu uma família. Irmão, Deus gosta de apostar nessas coisas que as pessoas não acreditam. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vãs, vis e desprezíveis para aniquilar as que são. Deus gosta de acreditar nestes, que muita gente mal interpreta, que muita gente julga, que muita gente fala. Deus gosta, para que depois você sirva de inspiração. Mas não se esqueça de que quem te colocou lá foi Jesus, de que quem te levantou foi Deus. Continue olhando para Ele, porque a jornada não acabou. Continue olhando para Ele, porque a caminhada não acabou. Aqui não é troféu para ninguém. Isso aqui é cruz. Isso aqui não é troféu. Isso aqui é cruz. Troféu será lá. Por enquanto aqui tem traição, por enquanto aqui tem obstáculo, mas lá, meu querido, lá você vai ser coroado. Persevera, jovem, persevera. Não importa de que família você é, não importa de onde você saiu, não importa se o mundo não te reconhece. O que importa é que você ainda olha firmemente para o autor e consumador da sua fé. Deixa eu orar. Faça assim com as suas mãos. Ó amado Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Talvez aqui nessa noite se realize um sonho do meu coração, mas eu sei que o Senhor tinha um momento certo, a hora exata para isso acontecer. O Senhor precisava me treinar para alguma batalha, Pai. Mas aqui estou não para pedir ao meu respeito, mas apenas para te agradecer e também para te pedir que vá de encontro agora a este jovem, meu Deus, este adolescente, esta moça, este rapaz, que talvez hoje veio aqui nos últimos suspiros, nas últimas energias, com a última botija para beber, como Agar lá naquele deserto. Talvez essa pessoa veio aqui, meu Pai, se acabando, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço neste momento, meu Pai, fortaleça esse atleta, fortaleça este competidor. Ah, Jesus, fortalece agora, Pai. Fortalece agora, Pai. Fortalece agora, ó Deus. Derrama, Papai querido, teu poder. Derrama, Papai querido, a tua glória. Derrama, Papai querido, a tua força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba aí agora revigoramento, força, poder de Deus na tua vida. Você vai vencer esses obstáculos. Você vai vencer esta jornada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Em nome de Jesus. Quantos receberam? Quantos sentiram? Continue sentindo. Creio que vão louvar. Então continue adorando. Aproveita para recarregar as suas baterias, porque você precisa, porque este mundo está difícil, e o jovem precisa continuar a sua jornada sem desanimar. Deus abençoe Isaac, Deus abençoe toda a equipe, em nome de Jesus.